Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então aqui para mais uma aula aí do cursinho de Geografia. Vamos tentar aí facilitar um pouquinho hoje para vocês sobre o tema da questão agrária no Brasil, tá? Por que que se fala tanto em reforma agrária? Reforma agrária pode, não pode, é positivo, não é positivo? Qual a importância disso, tá? Vamos entender um pouquinho esse contexto sobre a questão da reforma agrária no Brasil, para que vocês, caso caia alguma coisa nos vestibulares da vida, vocês possam aí ter essa facilidade em dissertar sobre o tema, em resolver as suas questões propostas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Não esqueça, assistam os vídeos, os comentários, para que possamos estar aí sempre tentando melhorar cada dia mais para vocês, tá? Estão gostando? Deixa seu like lá. Vamos lá. Então, sobre a questão agrária no Brasil. Vocês estão vendo a primeira imagem aí? A distorção que existe no tamanho da distribuição de terras, né? Nessa imagem, vocês estão vendo aí do seu lado esquerdo, vocês observam aí que um senhor cheio de dinheiro, qual o problema do tamanho da minha terra, enquanto outros com um pedacinho de terra bem pequeno, tá? E vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual metade dessas distribuições de tamanho de terras? Qual é a diferença sobre isso? E o porquê as pessoas se baseiam em reforma agrária? Qual é a nossa legislação que baseia isso, tá? Então, vamos tentar explicar um pouquinho para vocês sobre essa temática. Aqui, vamos começar então sobre a legislação, a Constituição Federal Brasileira, tá? No seu título 7, quando fala sobre a questão econômica, no seu capítulo 3, que fala sobre a política agrícola e fundiária, ela fala o seguinte, no artigo 184, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula ou preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Tá? Ou seja, o que seria isto, né? O que seria desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel que não esteja cumprindo a sua função social, tá? O que é função social? Pessoal, então vamos entender o seguinte. Ah, Função social não é necessariamente você fazer o papel de uma ONG, você fazer o papel de simplesmente você distribuir alimentos, não é isto. Mas a partir do momento que uma terra ela tem produtividade, você tem uma terra e está plantando alguma coisa nessa terra, mesmo que esse plantando seria para fins de venda, tá? Quanto mais você está produzindo, mais tem alimentos à disposição nos mercados, nas feiras, nas quitandas. E quanto mais alimentos tem, isso vocês já aprenderam sobre a questão do capitalismo, né? Quanto maior você tem a oferta deste alimento, menor o preço. Maior a oferta, menor o preço. Maior a oferta de alimentos, além de menor o preço, menor o risco que tem de faltar alimentos, menor o risco que se tem de simplesmente ter fome, tá? Que é a teoria malthusiana, que vocês também já aprenderam sobre. Então, está tendo produtividade, está tendo função social. Terras, que ela tem um proprietário, mas essas terras estão ociosas, não tem função social. O que é ociosa sem função social? Ela não serve para o gado pastar, ela não serve para haver produtividade, não está plantando nada, ela está parada. Essa terra parada
não está tendo função social. E é esta terra parada, é esta terra que, segundo a lei, não está tendo função social, é esta terra, tá? Que aqui, segundo a Constituição Federal, ela é permitido nesta terra fazer a sua desapropriação, tá? É esta terra que, segundo a lei, o governo pode desapropriar essa terra e tem um prazo, tá? E este prazo, ele varia, tá? Ele varia até 20 anos, tá? Do segundo ano de desapropriação até 20 anos para o governo pagar. Ele desapropria, dá um título, como se fosse um título do Tesouro ali, tá? Um título de dívida agrária, ou seja, eu devo para você, porque você não cumpriu a sua função social, mas você pagou por essa terra, tá? Você pagou por ela, você comprou ela, então eu vou pagar essa terra para você, mas eu tenho de 2 a 20 anos para pagar para o proprietário. Eu falo eu quanto governo, tá? O governo tem até 20 anos para pagar essa terra para o proprietário e ele redistribui essa terra para aqueles que assim querem de fato fazer uso social dessa terra, tá? Então, a própria lei, ela permite esta desapropriação. Mas, professor, muitas vezes eu vejo reportagem aí, as pessoas invadindo terras, e muitas vezes essas terras estão tendo função social, elas estão sendo plantadas. É porque muitos movimentos, nós vamos falar um pouquinho do MST, que é o principal movimento dos sem terras que existe no Brasil, muitas vezes, como forma de pressionar a reforma agrária, eles acabam invadindo terras que não estão que não estão, segundo a lei, de fato, na ociosidade. Elas têm uma função social, tá? Então, eles estão invadindo ilegalmente. Tá? Essa invasão é ilegal. Aliás, toda e qualquer invasão é ilegal. Na verdade, eles fazem como forma de pressionar o governo para que se faça a reforma agrária. Porém, não é justo também, vamos colocar essa questão também perante a lei, você invadir uma terra produtiva, você invadir uma terra que tem a sua função social, muitas vezes prejudicando essa localidade ou levando o seu proprietário a prejuízos econômicos, tá? Para pressionar o governo. Então, se querem pressionar o governo, vamos pressionar realmente com terras que não estão tendo sua função social de fato para pressionar o governo e não invadindo terras que estão tendo a sua função social, tá? Então, isso é o que está na lei, por isso toda essa questão do desdobramento aí. Eu não estou colocando que os movimentos estão certos, muito pelo contrário, tá? O movimento ele é legítimo, a lei fala que tem que ter reforma agrária nas terras que não têm função social, mas a partir também que movimentos invadem terras com função social, eles também estão errados, eles também estão fora da legalidade, e isso não é por aí também, tá? E por que isso, pessoal? Tá? Por que essa situação? Olha, para vocês entenderem como que é a situação aqui no Brasil e como que é tão discrepante o uso da terra ou a distribuição de terras no Brasil. E isso tem um motivo histórico. Eu já vou colocar isso para vocês, tá? Nós temos 31%, tá? 31% de terras até 10 alqueires. E desses 31%, apenas 2% delas têm uso social. Ou seja, estão ocupadas ou estão tendo qualquer tipo de produtividade. 8% delas estão ociosas e paradas. Nós temos 54% das terras de áreas de 10 a 100 alqueires, tá? 54% das terras brasileiras, elas têm de 10 a 100 alqueires. E apenas 18% delas estão tendo função social. Nós temos 13% de terras, tá? Que tem
de 100 a 1.000 alqueires. E apenas 36% desses 13% estão tendo função social. E nós temos 2% de terras com mais de 1.000 alqueires. E desses 2% de terras com mais de 1.000 alqueires, apenas 44% estão tendo sua função social. Por que eu estou colocando isso, pessoal? Para refletirmos qual o percentual de áreas no Brasil, qual o percentual de terras no Brasil que não estão tendo a sua função social, que não estão tendo produtividade, que estão ociosas, que estão paradas. O Brasil, tá, é um grande produtor rural. Nós que somos os maiores exportadores de suco de laranja concentrado, os maiores exportadores de soja, um dos maiores exportadores de cereais, entre tantos outros produtos que nós somos os maiores exportadores de café. Porém, olha a nossa capacidade. Nós teríamos capacidade de crescer 98% nas terras de até 10 alqueires. Nós teríamos capacidade de crescer, tá, mais 82% nas terras de 10 a 100 alqueires. Nós teríamos capacidade de crescimento de 64% nas terras de 100 a 1.000 alqueires, e nós teríamos ainda capacidade de crescermos 56% nas terras com mais de 1.000 alqueires. Ou seja, olha o nosso potencial que não está sendo utilizado. Mas espera aí, professor, por que não está sendo utilizado essas terras? Nunca foram utilizadas? É falta de vontade? A pessoa está pagando imposto ali para deixar a terra parada? É o seguinte, muitos proprietários levaram essa parte dessas terras ao esgotamento precoce dela. Como assim o esgotamento precoce dela? Se você não faz uma adubação necessária, ou se você não faz uma rotação de cultura, tá? Se você só planta soja, automaticamente a soja requer certos tipos de nutrientes, que, por exemplo, a laranja requer outros, o feijão requer outros, tá? O café requer outros, e você só planta soja, você leva esse solo a um esgotamento precoce. A terra ela tem que ter uma rotação de culturas, uma rotação de plantios, e ao mesmo tempo, sempre a cada 4 anos, deixar ela um ano parada, parte dessa terra, não é a terra toda, tá? Para que ela vá retomando a sua capacidade de nutrientes. Isso chama rotação de culturas. Tá? E muitos desses proprietários, aqui no Brasil a gente sempre teve muitos, já ouviram falar aquela agricultura de plantation, tá? Aquela agricultura, o país é o agroexportador de um único tipo de produto, porque é aquele que tem alta, aquele que está vendendo mais, então você passa a plantar somente aquilo, somente aquilo, somente aquilo. E isso acaba levando o solo a um esgotamento precoce. Então peraí, então quer dizer que esse solo ele não tem mais como você plantar nele? Não, não é isso. Tem. Você precisa fazer todo um trabalho de reaproveitamento dessas terras, tá? E isso muitas vezes é caro. E falta interesse desses proprietários, porque muitas vezes esses grandes proprietários pressionam também o governo para que o governo banque, tá? Esses insumos, tá? Através de incentivos fiscais para que ele possa plantar. Então, é uma briga dos dois lados. O movimento dos sem terras pressiona pela reforma agrária e o movimento dos grandes latifundiários pressiona por incentivos fiscais, redução de impostos, tá? Ou isenção de impostos para que ele volte a produzir, porque ele alega altos custos para que essa terra volte a ter produtividade. Então, fica nesses grandes conflitos de interesses de ambos os lados e muitas vezes
lógico, é a classe menos afortunadas, que sempre são as mais prejudicadas. Acho que deu para entender um pouquinho da nossa estrutura e da má distribuição de terras que existe no Brasil e por que tanta pressão por reforma agrária no Brasil, tá? E aqui vocês verem os diversos conflitos que existem por reforma agrária, tá? Nós temos muito conflitos de terras, principalmente, tá? Principalmente na região centro-oeste, que é os maiores conflitos de terras que existem, porque é lá que estão os maiores proprietários de terras e também, em parte, aí da região região centro-oeste, depois da região nordeste. Não que não existe na região sudeste, tem. Vocês estão vendo aí o estado de São Paulo, tá? Vocês estão vendo o Rio de Janeiro, vocês estão vendo na região sul, Rio Grande do Sul, mas os maiores focos, tá, de conflitos de terras muitas vezes estão mais na região centro-oeste e na região nordeste, com os maiores proprietários de terras e com as terras sem essa devida função social que ela deveria ter, tá? Aqui, a partir do momento que você tem muitos conflitos por terras, você tem muitos assassinatos por terras, porque estes movimentos, os sem terras, na maior parte das vezes, tá, não são recebidos de bom grado por esses grandes proprietários. Eles não querem perder as suas terras. Novamente, eles deixam lá propositalmente elas, muitas vezes, sem produtividade, que ela já teve produtividade. Hoje o solo está pobre de nutrientes, ele levou esse solo a esgotamento e ele está pressionando o governo por incentivos para que ele volte a produzir. Ele não quer perder as suas terras, até porque ele vai demorar 20 anos para receber por elas, tá? Então, na hora que estes trabalhadores rurais, esses movimentos sem terras vão invadir, eles não vão receber. Pessoal, legal, que bom que vocês vieram. Muitos são recebidos a bala por esses grandes proprietários, e aí nós temos esses conflitos e esses assassinatos no campo constantemente. Olha a situação que ela é bem grave no Brasil, e já deveriam ter se tomado providências a este respeito, tá? Seja como forma de pressionar esses grandes latifundiários para que voltem a produzir, tá? Ou seja, com a questão da reforma agrária, tá? Redistribuindo terras para que ela tenha de fato produtividade e que o Brasil possa estar exportando muito mais, para que o Brasil possa estar vendendo muito mais e não tenhamos risco, tá? De falta de certos tipos de alimentos por alguns prejuízos de safras, ou por falta da própria produtividade, como hoje, por exemplo. Por que os alimentos estão tão caros? Por que tudo está aumentando? O alimento está aumentando, a carne está aumentando, vidro está aumentando, o aço está aumentando. Tudo, se você for comprar hoje, está no aumento de preço gigantesco. Quer dizer que aquilo que estavam produzindo estão parando? Não, porque o dólar está tão caro e o mundo inteiro passou por uma pandemia, o mundo inteiro está passando por problemas de produtividade, tá? Então o Brasil está aproveitando o preço do dólar, compensa muito mais você vender para o mercado externo, tá? Exportar esses alimentos, exportar os produtos que tem no Brasil, não só de alimentos, mas exportar a carne também, exportar vidros ou exportar aço. Compensa muito mais você vender para o mercado externo do que você vender para o mercado interno. No mercado externo, você pode vender mais caro porque eles vão te pagar em dólar ou vão te pagar em euro. E aqui no Brasil vão te pagar em reais. Então, a exportação brasileira está aumentando muito e com isso falta alimentos nacionais no mercado interno, falta aço no mercado interno, falta carne no mercado interno. Então, hoje acontece o quê? A procura está maior do que a própria oferta e com isso esse aumento descabível de tudo por aí, tá? Olha como vem aumentando as cestas básicas. Aqui é uma imagem dos próprios trabalhadores dos movimentos, tá? Sem terra.
E aqui um pouquinho do mapa de assentamentos rurais que houve em 2005. Por que eu estou colocando isso? Reforma agrária, se há, tá? Lógico que agora nos últimos anos deu uma estagnada nisso, mas em 2005 foi um dos anos com maiores assentamentos rurais, foi um dos anos com maior reforma agrária no Brasil, tá? Porém, o que muitas vezes o movimento do Sem Terra fala é que não há passos largos. Existe reforma agrária, tá? Não agora nos últimos anos, mas, por exemplo, no governo Lula teve muita reforma agrária, porém a passos muito lentos, tá? Não a passos largos como gostaria estes movimentos, tá? Porém, as pessoas também têm que entender que desapropriação ela não acontece do dia para a noite também, tá? Tudo que você vai fazer, existe um trâmite legal para isso. Esse trâmite legal, ele é demorado. A justiça não acontece simplesmente do dia para a noite, tá? Então, isso a gente tem que entender. Às vezes não é também tanta falta política, tanta falta de vontade. Às vezes é. Outras vezes não é tanta falta de vontade política, e sim realmente a questão da demora da justiça. Às vezes é porque também eu falei, depende dos interesses de cada um. Do mesmo jeito que existe a pressão dos trabalhadores rurais, também existe a pressão dos grandes latifundiários, que também são deputados, que também são senadores, que muitas vezes são os próprios presidentes. E por que esses problemas, pessoal agrário, tá? Esses problemas agrários já vêm desde o nosso processo de colonização. Vamos lembrar, vocês aprenderem história, que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Cada capitania era uma grande propriedade de terras. Então, o Brasil ele já foi dividido, tá, em grandes propriedades para poucas pessoas. Então, sempre foi o problema do Brasil, tá? Nós não temos, por exemplo, na Europa, você tem muita situação dos pequenos latifundiários, daquele agricultor familiar, tá? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil sempre foram grandes produtores rurais, com grandes proprietários de terras. A gente costuma mais ou menos falar que, assim, 80% das propriedades de terras estão na mão de 3% da população. 3% de grandes latifundiários têm 80% das terras brasileiras, tá? Então, existe uma má distribuição de terras e isso é um problema histórico que não é tão simples e tão rápido de ser resolvido, até porque mexe com grandes interesses, porque vamos voltar também com a política do café com leite. Lá, os grandes latifundiários que levavam as pessoas para votarem e votavam em pessoas de interesse desses grandes latifundiários, e isso de uma certa forma, nem sempre mudou. Ah, não, mas nós já tivemos presidentes. Pessoal, não é só a questão do presidente, não é só a questão do prefeito, não é só a questão do governador. A questão política também passa pelo legislativo. E para o presidente conseguir governar, ele precisa ter maioria no legislativo. E quem é essa maioria do legislativo? Quais são os interesses? Quem são que patrocinam campanhas? Existem muitas coisas por trás que é mais complexo o entendimento político, assim como é complexo o entendimento dessa distribuição de terras e por que existe reforma agrária ou não existe a reforma agrária, tá? Então, esses problemas existem até hoje, tá? Causado também desmatamento, causando também invasão de terras, conflitos, tá? Esses conflitos são históricos, tá? Falei, já existem há mais de 500 anos. Desde o processo de colonização brasileira, existe essas questões de conflitos de terras, tá? Olha aqui outra imagem que fala um pouquinho sobre esse uso dessas terras no Brasil, tá? 40%, 49% das terras existentes no Brasil são utilizadas para pastagens, tá? 29% das terras no Brasil estão sendo utilizadas para matas e florestas e 22% dessas terras para lavoura. É um dado das terras que estão tendo a sua função social também
nem todas é para a agricultura. Outro gráfico da ocupação, nós já falamos dele lá atrás, então não precisamos colocar novamente. E aqui o gráfico sobre a disponibilidade do uso dessas terras, tá? Qual é o tamanho de terras que estão disponíveis, tá? Olha aí que nós temos 17,9% aproximadamente do território nacional de áreas agrícolas disponíveis, tá? Utilizadas 7,3%, com lavoura permanente 1,8%, com lavouras temporárias 5%, com florestas 0,6%, área agrícola disponível não utilizada 10,5%, com pastagens 20,8%, tá? E de florestas nativas, tá? 53%, mas lembrando que este gráfico ele não é de agora, tá? Esses estudos sobre reforma agrária já faz aí alguns anos, então reservas ambientais estão bem menos do que isso também, tá? Pessoal, e aqui, para a gente finalizar, a produtividade do Brasil, segundo o gráfico de 2006, tá? No Brasil tinha 0,85% de plantação de feijão, e olha que nós somos grandes exportadores, e olha a percentual da França, que tem muito menos território do que o nosso, e olha o quanto que eles produzem em toneladas, tá? Quanto nós produzimos de batata, quanto que a França produz, quanto os Estados Unidos produz, lembrando que a França é um território pequeno. Olha de milho, olha de soja e olha de trigo, tá? Então, só para vocês verem que nós temos grande potencial agrícola ainda não sendo utilizado. Nós poderíamos estar exportando muito mais do que nós estamos exportando hoje, tá? Aqui o gráfico de produção mundial. Nós somos aí o primeiro em exportação de café. Nós somos o primeiro em exportação de carne bovina. Nós somos o primeiro em exportação de laranja. Nós somos o segundo em exportador de soja. O primeiro é os Estados Unidos, mas se for colocar de soja orgânica, não transgênica, o Brasil passa a ser o primeiro, tá? Porque nós exportamos muito. Os Estados Unidos exporta o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador do mundo, mas a maior parte de soja transgênica. O Brasil é o segundo, mas seria o primeiro se for considerar somente soja orgânica, tá? Que os chineses praticamente compram praticamente 100% da nossa produção de soja orgânica no mundo, tá? Nós somos o quinto em cacau e nós somos o terceiro em milho. Lembrando, poderíamos ser os maiores produtores agrícolas do mundo, tá? Não só nesses gêneros alimentícios, mas em muitos outros. Tá? Tá aí nosso percentual de café exportadas, laranja e soja. Aqui está as áreas cultivadas à produção agrícola, tá? Qual é o tamanho das áreas que são destinadas para a produção agrícola da soja, tá? Em tamanho de alqueires, então nós estamos falando aí 18.527 praticamente alqueires destinados à produção agrícola de soja, de milho 13 mil, de cana-de-açúcar 5 e assim por diante, tá? Aliás, 18 milhões de alqueires e assim por diante as áreas cultiváveis no Brasil. Olha a expansão da questão de soja na Amazônia e quanto de devastação de floresta que houve. Isso para colocar para vocês também que, às vezes, nessa questão de interesses ou de invasões ou interesses de grandes proprietários de terras também aumentar a produtividade, às vezes com isso você também tem os chamados desmatamentos ilegais, tá? Que
principalmente na região amazônica, como está voltando a acontecer hoje, grandes latifundiários, é para aumentar a sua produtividade, tá? Então, em vez de reaproveitarmos ou irmos atrás de reaproveitarmos as terras que estão ociosas sem função social, eles invadem aí também a questão das áreas de preservação ambiental, como forma aí de ou aumentar a venda do extrativismo da madeira, questão depois também de você plantar para você vender e para você lucrar mais em cima de terras que não poderiam ser desmatadas. Tá? Pessoal, espero que tenha dado para vocês entenderem a questão do movimento da reforma agrária, o porquê que ela acontece, o porquê desses conflitos entre grandes latifundiários e movimentos dos sem terras. Pessoal, beleza? Valeu pela participação, assistam a aula, dê a sua like, tá? E lembrando que depois esses assuntos serão cobrados não apenas no Enem, muitas vezes, não apenas nos vestibulares, mas também na avaliação bimestral. Boa sorte para vocês, tá? Obrigado pela participação e até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado, valeu.